Se você tem 60 anos ou mais, ou está se aproximando dessa idade, pare tudo agora, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode ser a diferença entre você viver os melhores anos da sua vida ou desperdiçá-los carregando pesos que nunca deveria ter carregado. Existe uma mentira cruel que a sociedade te vendeu durante décadas. A mentira de que envelhecer significa declínio, perda, diminuição, que depois dos 60 sua vida está essencialmente acabada, que você deve se conformar, se diminuir, se preparar para o fim. E essa mentira está roubando de milhões de pessoas a fase mais sábia, mais livre, mais potencialmente feliz de suas vidas. Meu nome é Augusto Cury, sou psiquiatra, psicoterapeuta e escritor. Dediquei décadas estudando o funcionamento da mente humana em todas as etapas da vida. E posso te dizer com absoluta certeza, os anos após os 60 podem ser os mais extraordinários da sua existência. Mas apenas se você tiver a coragem de soltar certas coisas que já não servem mais. Porque aqui está a verdade libertadora. Há coisas que você carregou durante 60 anos, que estavam te protegendo quando jovem, mas agora estão te aprisionando. Há preocupações que fizeram sentido em certas fases, mas que agora são simplesmente desperdício de energia vital. Há comportamentos que eram necessários para construir sua vida, mas que agora estão impedindo você de desfrutá-la. E hoje vou te dar uma lista precisa de 15 coisas específicas que você precisa deixar para trás se quiser realmente viver, não apenas existir depois dos 60. Antes de continuar, faça algo crucial. Se inscreva neste canal agora e ative o sininho, porque o que vou compartilhar vai contra tudo que a sociedade te ensinou sobre envelhecimento. E você não vai querer perder nenhum vídeo que pode transformar completamente como você experimenta esta fase da vida. Agora me responda com honestidade. Você está vivendo plenamente ou está apenas sobrevivendo, contando os dias, esperando que o tempo passe? Você está abraçando esta fase com entusiasmo? Ou está se conformando com a narrativa de que já fiz minha parte, agora é só esperar? Porque se você está nessa segunda categoria, você está desperdiçando o potencial extraordinário desta fase. E eu não vou permitir que continue assim. Não se você estiver disposto a ouvir o que tenho para compartilhar. Deixe seu like agora se você está pronto para uma transformação radical na forma como vê e vive esta fase da vida. E comente, estou pronto, se está comprometido a soltar o que precisa ser solto. Agora, antes de entrar nas 15 coisas específicas, preciso te explicar algo fundamental sobre como nossa mente funciona em relação ao envelhecimento. Durante décadas, você construiu sua identidade baseada em certos papéis: provedor, trabalhador, pai ou mãe ativo, pessoa produtiva segundo os padrões sociais. E sua autoestima, seu senso de valor, sua razão de existir, tudo estava conectado a esses papéis. Mas quando você chega aos 60, muitos desses papéis mudam ou desaparecem. Os filhos cresceram. Talvez você se aposentou ou está prestes a se aposentar. Seu corpo não tem a mesma energia de décadas atrás. Seu círculo social pode ter diminuído. E se você não redefine conscientemente sua identidade e propósito para esta nova fase, você entra num estado que eu chamo de morte emocional prematura, onde você ainda está biologicamente vivo, mas emocionalmente, psicologicamente, você já se rendeu, já desistiu, já aceitou que sua vida acabou. E isso, meu amigo, minha amiga, é uma tragédia, porque a verdade é exatamente o oposto. Os anos depois dos 60, segundo ano, quando você finalmente tem a sabedoria que faltava na juventude, quando você tem a perspectiva que só décadas de experiência podem dar, quando você tem potencialmente a liberdade que não tinha quando estava construindo carreira e criando filhos, quando você pode finalmente viver para você
pelos seus interesses, pelas suas paixões, mas para acessar esse potencial, você precisa soltar, precisa fazer espaço, precisa deixar ir coisas que estão ocupando espaço mental, emocional e físico que poderia ser usado para viver plenamente. Então vamos às 15 coisas. E preste atenção, não estou falando de coisas óbvias como objetos materiais que não usa. Estou falando de coisas profundas, padrões mentais, comportamentos enraizados, que são muito mais difíceis de soltar, mas infinitamente mais libertadores quando você consegue. Primeira coisa que você não precisa mais: a necessidade de provar seu valor através de produtividade. Durante décadas, você foi condicionado a acreditar que seu valor como ser humano está conectado ao quanto você produz, quanto você trabalha, quanto você realiza, quanto você contribui economicamente. E esse condicionamento foi útil. Te motivou a construir carreira, a prover para a sua família, a criar segurança material. Mas depois dos 60, essa equação precisa mudar radicalmente. Porque se você continua medindo seu valor pela sua produtividade, você vai entrar em crise profunda à medida que, naturalmente, sua capacidade de produzir segundo padrões antigos diminui. E aqui está a verdade libertadora que você precisa internalizar. Seu valor como ser humano nunca esteve na sua produtividade. Você sempre foi valioso simplesmente por existir, por ser, por estar vivo. Mas agora, depois de décadas provando isso para o mundo, você finalmente tem permissão, não, você tem a obrigação de soltar essa necessidade. Você não precisa mais provar nada. Não precisa mais se justificar. Não precisa mais trabalhar 60 horas por semana para sentir que merece existir. Você pode simplesmente ser. E isso é suficiente. Isso é completo. Isso é valioso. Então pare de se torturar por não fazer tanto quanto antes. Pare de se sentir culpado por descansar. Pare de medir seus dias pelo quanto você produziu. Sua produtividade agora pode e deve ser redefinida. Talvez seja cultivar um jardim. Talvez seja ler livros que alimentam sua alma. Talvez seja passar tempo de qualidade com pessoas que ama. Talvez seja simplesmente sentar e observar o mundo com a sabedoria que você acumulou. Isso não é menos valioso do que os anos de trabalho frenético. É diferente. E é exatamente o que esta fase requer. Inscreva-se agora se isso está ressoando com você. Porque as próximas 14 voltam ainda mais fundo. Segunda coisa que você não precisa mais: a opinião de pessoas que não te amam verdadeiramente. Durante sua vida, especialmente na construção de carreira e estabelecimento social, você provavelmente se preocupou muito com o que os outros pensavam, com sua reputação, com sua imagem, com aprovação social. E novamente, isso tinha um propósito. Porque no mundo profissional, sua reputação importa. Na criação de filhos, você queria ser um bom exemplo. Na construção de vida social, você queria ser aceito. Mas depois dos 60, chegou a hora de uma revolução interior. A libertação da tirania da opinião alheia. Você já viveu 60 anos. Você já construiu o que tinha que construir. Você já provou o que tinha que provar. Agora, francamente, a opinião de pessoas que não te conhecem profundamente ou não te amam verdadeiramente simplesmente não importa mais. E quando você internaliza isso de verdade, quando você realmente solta essa necessidade de aprovação externa, algo mágico acontece. Você se torna livre para ser autenticamente você. Quer usar aquela roupa que não é apropriada para a sua idade? Use. Quer perseguir aquele hobby que outros consideram bobo? Persiga. Quer viver de forma que não se encaixa nas expectativas sociais sobre como pessoas da sua idade devem viver? Viva!
Porque aqui está a verdade brutal. A maioria das pessoas que julgam você não estão vivendo bem elas mesmas. Estão projetando suas frustrações, suas limitações, seus medos. E você não deve sua autenticidade a ninguém, então solte. Solte a preocupação com vizinhos fofoqueiros. Solte o medo de o que vão pensar. Solte a necessidade de se conformar a expectativas sociais que foram criadas por pessoas tão limitadas quanto aquelas que as perpetuam. Você tem permissão para viver autenticamente? Finalmente, terceira coisa que você não precisa mais: relacionamentos que drenam mais do que nutrem. E aqui chegamos a um dos mais difíceis, mas mais essenciais. Durante sua vida, você provavelmente manteve relacionamentos por obrigação, por história compartilhada, por medo de conflito, por não querer ser visto como pessoa ruim. Manteve aquela amizade de décadas mesmo que a pessoa seja constantemente negativa e crítica. Manteve contato com familiares tóxicos, porque é família. Manteve círculos sociais que não te elevam, porque sempre foi assim. Mas depois dos 60, seu tempo e energia são preciosos demais para desperdiçar com pessoas que te diminuem. E aqui está o que você precisa entender. Soltar relacionamentos tóxicos não é egoísmo, é autopreservação, é sabedoria, é reconhecer que você merece ter sua energia protegida. Isso não significa que você precisa criar conflito ou ser cruel. Significa simplesmente que você pode gradualmente criar distância, reduzir contato, parar de investir energia onde ela não é valorizada ou reciprocada. E o espaço que você cria ao soltar relacionamentos drenantes pode ser preenchido com relacionamentos que realmente te nutrem, com pessoas que te elevam, que celebram quem você é, que te inspiram a viver plenamente. Você não tem mais 40 anos para desperdiçar com pessoas erradas. Seja seletivo, seja protetor da sua paz. Seja intencional sobre com quem você compartilha seu tempo precioso. Quarta coisa que você não precisa mais: acumular mais coisas materiais. E aqui não estou falando apenas de não comprar objetos desnecessários. Estou falando de uma mudança filosófica profunda na sua relação com o materialismo. Durante décadas, você foi condicionado a acreditar que acumular é sucesso. Casa maior, carro melhor, mais roupas, mais objetos, mais. Mas chegou a hora da verdade libertadora. Você não precisa de mais coisas. Você precisa de menos, muito menos, porque cada objeto que você possui um pedaço de você. Requer sua atenção, sua manutenção, seu espaço mental e físico. E depois dos 60 você deveria estar simplificando, não complicando. Deveria estar se livrando, não acumulando. Então faça isso. Olhe ao redor da sua casa. Quantas coisas você tem que não usa há anos? Quantos objetos estão apenas ocupando espaço porque um dia pode precisar ou tem valor sentimental? E comece a soltar. Doe, venda, descarte, libere-se. E à medida que você simplifica seu ambiente físico, algo fascinante acontece com o seu ambiente mental. Ele também simplifica. Você se sente mais leve, mais livre, menos sobrecarregado. Porque minimalismo não é sobre ter pouco, é sobre ter apenas o que realmente importa, o que realmente serve, o que realmente te traz alegria ou utilidade. E essa distinção é essencial para viver bem depois dos 60. Compartilhe este vídeo agora se está sentindo o chamado para simplificar e comente: menos é mais se você está comprometido com essa transformação. Quinta coisa que você não precisa mais: guardar mágoas antigas. Durante sua vida, você foi ferido, traído, decepcionado, maltratado. Isso acontece com todos, porque vivemos em um mundo imperfeito, cheio de pessoas imperfeitas. E é natural que você tenha guardado algumas dessas mágoas, algumas dessas feridas, algumas dessas raivas justificadas. Mas depois dos 60,
chegou a hora de fazer as pazes com o passado. Não porque as pessoas que te feriram merecem perdão necessariamente, mas porque você merece paz. E paz é impossível enquanto você carrega o peso de mágoas antigas. Então aqui está o trabalho que você precisa fazer. Identifique conscientemente as mágoas que está carregando. Escreva-as, se necessário. E uma por uma, tome a decisão de soltar. Perdão não significa esquecer. Não significa reconciliar com quem te feriu. Não significa dizer que o que aconteceu estava ok. Perdão significa simplesmente eu não vou mais permitir que essa ferida antiga controle meu presente. Eu não vou mais dar poder sobre minha paz a alguém que não está nem pensando em mim. E quando você faz esse trabalho de perdão genuíno, você literalmente libera espaço no seu coração e na sua mente. Espaço que estava sendo ocupado por ressentimento pode agora ser ocupado por gratidão, por alegria, por paz. Você viveu 60 anos carregando esses pesos. Não é hora de finalmente colocá-los no chão? Sexta coisa que você não precisa mais: tentar controlar o que não pode ser controlado. E aqui vamos falar sobre uma das maiores fontes de sofrimento em qualquer idade, mas especialmente devastadora depois dos 60. Durante sua vida, você provavelmente tentou controlar muitas coisas, suas circunstâncias, outras pessoas, resultados, o futuro. E em alguns casos, esse controle era possível e até necessário. Você precisava controlar suas finanças, guiar seus filhos, gerenciar sua carreira. Mas muito do seu estresse e ansiedade veio de tentar controlar coisas que eram fundamentalmente incontroláveis. O comportamento de outros adultos, circunstâncias externas, eventos aleatórios da vida. E depois dos 60, você precisa desenvolver sabedoria sobre a distinção entre o que pode e o que não pode controlar. E soltar completamente a tentativa de controlar o que está fora do seu alcance. Seus filhos adultos fazem escolhas que você não aprovaria. Você não pode controlar isso. Você pode amar, pode aconselhar se pedirem, mas não pode controlar. A economia está incerta, a política está caótica, o mundo parece estar indo em direção que te preocupa. Você não pode controlar isso. Então pare de desperdiçar sua energia preciosa tentando. Em vez disso, foque no que você pode controlar. Sua atitude, suas respostas, como você usa seu tempo, com quem você passa seu tempo, o que você permite entrar na sua mente. Essa distinção, controlar o controlável e soltar o incontrolável, é a essência da sabedoria. E é essencial para a paz depois dos 60. Sétima coisa que você não precisa mais: viver pelos sonhos de outras pessoas. Quantas décadas você viveu tentando cumprir expectativas de seus pais, da sociedade, do seu cônjuge, dos seus filhos? Seja médico, case e tenha filhos. Compre uma casa, tenha uma carreira estável, seja respeitável. E você fez muitas dessas coisas. Algumas porque realmente queria, outras porque era o que se esperava de você. Mas agora, finalmente, chegou a hora de perguntar: o que eu realmente quero? Não o que seus pais queriam para você, não o que a sociedade esperava, não o que seus filhos acham que você deveria fazer. O que você quer para o resto da sua vida? E aqui está a sua permissão. Seja lá o que for, você pode perseguir, mesmo que pareça tarde, mesmo que pareça incomum, mesmo que outros não entendam. Sempre quis pintar, mas nunca teve tempo? Pinte agora. Sempre quis viajar, mas estava ocupado provendo? Viaje agora. Sempre quis aprender um instrumento, um idioma, uma habilidade nova? Aprenda agora. Mas eu sou velho demais. É uma mentira que você conta para si mesmo porque tem medo. Medo de falhar, medo de parecer ridículo, medo de investir em algo sem propósito prático. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não é velho demais. E você não precisa de propósito prático.
O propósito é viver plenamente. O propósito é expressar quem você é. O propósito é alegria. Então solte os sonhos de outras pessoas e abrace os seus próprios. Finalmente, inscreva-se agora e ative o sininho se você está sentindo o chamado para viver autenticamente. Oitava coisa que você não precisa mais: a ilusão de que você tem todo o tempo do mundo. E aqui precisamos ter uma conversa honesta e direta que muitos evitam. Você viveu 60 anos e, embora eu espere sinceramente que você viva muitos mais, a realidade estatística é que você tem menos anos pela frente do que já viveu. Isso não é para ser mórbido, é para ser realista. E essa realidade deve te despertar, não te deprimir. Porque quando você realmente internaliza que seu tempo é limitado, você para de desperdiçá-lo, você para de adiar, você para de esperar pelo momento certo que nunca chega. Aquela viagem que você sempre quis fazer, faça agora, não no ano que vem, não quando tiver mais dinheiro, agora. Aquela reconciliação com alguém que você ama, faça agora, porque você não sabe se terão outro ano juntos. Aquele hobby, aquela experiência, aquela conversa honesta que você adiou por décadas, faça agora. Porque um dia não está garantido para ninguém, especialmente depois dos 60, cada ano que passa é um presente, não uma garantia. Então viva com urgência saudável, não com desespero, mas com intencionalidade, com consciência de que cada dia importa, cada momento conta. E pare de adiar a alegria, pare de esperar por circunstâncias perfeitas, pare de guardar coisas para ocasião especial. Use aquela porcelana fina agora, use aquela roupa bonita agora, faça aquela coisa que te traz alegria agora, porque depois dos 60, cada dia é a ocasião especial. Nona coisa que você não precisa mais: comparação com outros. Durante toda a sua vida, você provavelmente se comparou com outros, com irmãos, com colegas, com vizinhos, com pessoas da sua geração. Fulano está mais bem-sucedido, Ciclano tem casa maior, Beltrano viaja mais, Fulana envelheceu melhor. E essa comparação constante roubou sua alegria. Porque sempre haverá alguém com mais, sempre haverá alguém que parece estar melhor. Sempre haverá alguém que alcançou o que você não alcançou. Mas depois dos 60, chegou a hora de finalmente soltar completamente essa prisão de comparação. Porque a verdade é, você não sabe a história completa de ninguém. Aquela pessoa que parece ter tudo pode estar profundamente infeliz. Aquela pessoa que envelheceu melhor pode ter sacrificado coisas que você valoriza para conseguir isso. Aquela pessoa com mais dinheiro pode ter muito menos paz. Então, pare de comparar sua vida com versões editadas das vidas de outros. Pare de medir seu valor usando réguas de outras pessoas. A única comparação que importa é: eu estou melhor do que eu era? Eu estou vivendo de acordo com meus próprios valores? Eu estou em paz? Se sim, você está tendo sucesso, independentemente do que outros têm ou não têm. 10ª coisa que você não precisa mais: guardar para depois. Quantas coisas você tem guardadas para ocasião especial? Quantas experiências você adiou para quando se aposentar? Quantos sonhos você colocou em espera para mais tarde? E agora você está nos 60 ou além. E aquele depois finalmente chegou. Então pare de guardar. Pare de adiar. Pare de esperar. Use aquelas coisas bonitas. Faça aquelas viagens. Tenha aquelas experiências. Agora, porque a tragédia não é morrer com sonhos não realizados. A tragédia é viver com medo de realizar sonhos e então morrer com arrependimento. Você guardou, você planejou, você esperou por décadas. Agora é a hora. Não há mais depois. É agora ou nunca. 11ª coisa que você não precisa mais: desculpas. Durante sua vida, você provavelmente usou muitas desculpas para não fazer coisas que tinha medo de fazer.
Não tenho tempo, não tenho dinheiro suficiente, não tenho as habilidades necessárias, sou velho demais, é tarde demais. E algumas dessas desculpas tinham validade em certas fases. Quando você estava criando filhos pequenos, você realmente não tinha tempo. Quando estava construindo carreira, você realmente tinha prioridades diferentes. Mas agora, muitas dessas desculpas são apenas medo disfarçado de praticidade. Então seja honesto consigo mesmo. O que você realmente quer fazer, mas está usando desculpas para evitar. E depois de identificar, faça uma escolha consciente. Ou você admite, eu tenho medo e não vou fazer o que é válido, ou você para de se esconder atrás de desculpas e faz. Mas não finja que as desculpas são a razão real. A razão real é quase sempre medo. Medo de falhar, medo de julgamento, medo de estar errado. E depois dos 60, você deveria ser corajoso o suficiente para nomear o medo, em vez de se esconder atrás de desculpas. 12ª coisa que você não precisa mais: perfeição. Durante sua vida, especialmente se você é alguém com alta consciência e senso de responsabilidade, você provavelmente se pressionou para ser perfeito em muitas áreas. Pai, mãe perfeito, profissional perfeito, cônjuge perfeito, corpo perfeito, casa perfeita. E esse perfeccionismo te motivou em algumas coisas, mas também te paralisou em outras. E definitivamente te roubou muito da alegria do processo. Depois dos 60, você finalmente tem permissão para soltar completamente a busca por perfeição. Aquele projeto que você quer fazer, mas tem medo de não fazer perfeitamente, faça imperfeito, faça com falhas, faça da forma que você consegue. Aquele hobby que você quer perseguir, mas tem medo de ser ruim, seja iniciante, seja imperfeito, porque a alegria está no fazer, não em fazer perfeitamente, está no tentar, não em dominar. E francamente, depois de 60 anos tentando ser perfeito, não é hora de finalmente se dar permissão para ser maravilhosamente imperfeito? 13ª coisa que você não precisa mais: carregar responsabilidades que não são suas. Durante décadas, especialmente se você é pai ou mãe, você carregou responsabilidade pelos problemas de outras pessoas, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelos seus pais, por familiares. E em muitas fases isso era apropriado. Crianças precisam de pais responsáveis. Cônjuges se apoiam mutuamente. Pais idosos precisam de ajuda. Mas há um ponto onde responsabilidade se torna codependência, onde ajudar se torna habilitar, onde suporte se torna sacrifício destrutivo do seu próprio bem-estar. Seus filhos são adultos agora. Eles precisam resolver seus próprios problemas. Você pode apoiar, pode amar, mas não pode viver a vida deles ou resolver tudo para eles. Seus pais já faleceram ou estão sendo cuidados adequadamente? Você pode soltar a culpa de não fazer mais. Seu cônjuge tem suas próprias questões? Você pode amar sem carregar o peso emocional dos problemas dele, dela. Depois dos 60, é hora de entender que você não é responsável por fazer todos felizes. Não é responsável por consertar todos. Não é responsável por salvar todos. Você é responsável pelo seu próprio bem-estar. Ponto. E isso não é egoísmo. É sabedoria. É reconhecer limites saudáveis. É honrar que você também é humano e limitado. 14ª coisa que você não precisa mais: viver no passado. Ah, quando eu era jovem, no meu tempo, se eu pudesse voltar. Quantas horas você passa ruminando o passado, lamentando decisões, revivendo glórias antigas, preso em "e se"? E aqui está a verdade difícil. Você não pode mudar o passado. Nem um segundo, nem uma decisão, nem um evento. O passado existe apenas na sua memória.
e você tem escolha sobre quanto poder dar a essas memórias. Você pode aprender com o passado, pode apreciar boas memórias, pode reconhecer como experiências te moldaram, mas você não pode viver no passado, porque quando você faz isso, você perde o presente. E o presente é tudo que você realmente tem. Então solte. Solte arrependimentos sobre decisões que tomou. Você fez o melhor que pôde com o entendimento que tinha naquele momento. Solte lamentações sobre oportunidades perdidas. Novas oportunidades existem agora se você estiver presente para vê-las. Solte a glorificação excessiva do passado. Meu tempo não era necessariamente melhor, era diferente. E este tempo agora tem suas próprias belezas e possibilidades. Viva no presente, com gratidão por experiências passadas, com esperança para o futuro, mas fundamentalmente arraigado no agora. 15ª e última coisa que você não precisa mais: medo da morte. E aqui chegamos ao mais profundo e potencialmente mais libertador de todos. Durante sua vida, você provavelmente evitou pensar sobre morte. É desconfortável, é assustador, é definitivo, mas depois dos 60, você precisa fazer paz com sua mortalidade, não de forma mórbida, mas de forma que te libera para viver plenamente. Porque quando você aceita que sua vida é finita, que um dia você vai morrer, algo paradoxal acontece. Você finalmente começa a viver verdadeiramente. Você para de adiar, para de desperdiçar tempo em coisas que não importam, para de guardar alegria para depois. Você vive com presença, com intencionalidade, com gratidão por cada momento. E você para de viver com medo paralisante de um evento inevitável e começa a viver com apreciação profunda do tempo que tem. Então, faça este trabalho. Reflita sobre sua mortalidade. Escreva sobre ela se ajudar. Converse com pessoas próximas sobre seus desejos. Organize seus assuntos. Não porque você vai morrer amanhã, mas porque fazer paz com a morte é o que te permite viver plenamente hoje. Compartilhe este vídeo agora, se estas 15 coisas ressoaram profundamente, e comente qual delas você mais precisa soltar. Agora, chegando ao final, quero fazer um chamado direto para você. Você viveu 60 anos ou mais. Você acumulou sabedoria, experiência, perspectiva que apenas décadas podem dar. E você tem uma escolha fundamental sobre como viver o resto da sua vida. Você pode se conformar com a narrativa social de que envelhecer é declínio, que seus melhores anos ficaram para trás, que agora é só esperar o fim. Ou você pode abraçar a verdade libertadora, que os próximos anos podem ser os mais sábios, mais livres, mais autênticos da sua vida inteira. Mas essa segunda opção requer coragem, requer soltar, requer ir contra muitas mensagens que você internalizou durante décadas. Requer olhar para essas 15 coisas que listei e honestamente perguntar: quais delas eu estou carregando e estou disposto a soltar? E se sua resposta é sim, se você está comprometido a viver plenamente esta fase, em vez de apenas existir através dela, então seu trabalho começa agora. Escolha uma ou duas dessas 15 coisas. Não tente soltar todas de uma vez. Escolha aquelas que mais ressoam e nos próximos 30 dias trabalhe conscientemente para soltá-las. Escreva sobre elas. Converse sobre elas com pessoas de confiança. Tome ações pequenas, mas específicas para soltá-las. E observe o que acontece. Observe como você começa a se sentir mais leve, mais livre, mais vivo. E depois de 30 dias, escolha mais uma ou duas e continue o processo. Porque transformação real não acontece overnight, mas acontece. Se você se comprometer com o trabalho,
Se este vídeo impactou você, faça 3 coisas agora. Primeiro, se inscreva e ative o sininho, porque vou continuar trazendo conteúdo sobre viver plenamente em todas as fases da vida, especialmente as que a sociedade quer te convencer são fases de declínio. Segundo, deixe seu like. Isso ajuda o algoritmo a levar este conteúdo para mais pessoas que precisam desta mensagem. Terceiro, compartilhe, especialmente com pessoas 60 a mais que você conhece e ama, porque esta mensagem pode literalmente mudar como elas vivem o resto de suas vidas. E comente aqui embaixo, quantos anos você tem e qual das 15 coisas você mais precisa soltar? Vamos criar uma comunidade de pessoas comprometidas a viver plenamente, não importa a idade. Meu amigo, minha amiga, você não é velho, você é sábio, você não está em declínio, você está em evolução, você não está no fim, você pode estar apenas começando o capítulo mais extraordinário da sua história. Mas apenas se você tiver coragem de soltar o que precisa ser solto e abraçar o que precisa ser abraçado. Então eu te desafio, viva, verdadeiramente viva, com toda a sabedoria que você acumulou, com toda a liberdade que você ganhou, com toda a autenticidade que você finalmente tem permissão de expressar. Porque o mundo precisa de pessoas de 60 a mais vivendo plenamente, sendo exemplos, mostrando que vida não termina aos 60, ela pode estar apenas começando a ficar realmente interessante. Um forte abraço e que você viva os próximos anos com mais liberdade, alegria e autenticidade do que viveu qualquer década anterior. Você merece isso e é totalmente possível. Cuide-se, solte o que precisa ser solto, abrace o que precisa ser abraçado e viva plenamente até o último suspiro. Um beijo no coração de cada um.